Olá pessoal, eu sou o Abel da Abel Genial e eu estou passando aqui novamente para falar para vocês algumas coisas que estão acontecendo aí das últimas semanas, né? E deixar vocês informados aí de alguns assuntos. Uma das mudanças que teve, né, uma semana atrás, é sobre as taxas estaduais, né? Aquelas que a gente paga, né, para marcar exame teórico, para marcar exame prático, para emitir a CNH dos alunos, né? Devido a um acordo entre a Febraban e os bancos, tá? Essas taxas devem ser pagas apenas eletronicamente. Ou seja, não é mais possível ir na lotérica, não é mais possível ir no banco, pegar a fila para pagar essa taxa, tá? Elas têm que ser pagas eletronicamente. Vale dizer que até esse momento, essas taxas não podem ser pagas pelo aplicativo dos bancos, tá? Tem que entrar no Internet Banking, tá? Escolher lá a opção de taxas, né, Detran, e fazer o pagamento dessas taxas. Uma outra coisa que a gente tem para contar para vocês aí é sobre as aulas remotas. As aulas do curso de CFCA remotas, que é as aulas EAD. Muitos CFCs já migraram para o curso presencial devido aos problemas que estavam tendo aí com plataformas, com a Prodesp, etc. Tá? Porque a culpa não é do CFC. A maioria dos problemas não é do CFC. E é por isso que a maioria está migrando ou voltando para o presencial. Porque se eles estão com o equipamento funcionando, né? A internet do CFC está funcionando, o instrutor está dando a aula, e a aula trava, e a aula não termina, e não valida a facial do aluno, e não valida a facial do instrutor, e a aula trava no meio. Não é culpa do CFC. O instrutor está ali dando a aula, a internet do CFC está rodando, e acontecem inúmeros problemas que a gente não tem explicação. Tá? Então, muitos, devido a esses problemas, migraram para o curso presencial, mesmo com a capacidade reduzida. Tá? Até o dia 10 de outubro, a capacidade era de 30%, conforme regras estabelecidas pelo Detran. Como a gente mudou de fase, estamos agora na fase verde, desde o dia 10 de outubro. Muitos CFCs já estão dando aula com 50% da capacidade. E da onde veio esse 50%? Tá? No protocolo que o Detran definiu no início da pandemia, tá? Em uma das páginas que consta sobre aulas teóricas. E lá diz, né? Quando entrarmos na fase verde, né, ou azul, o curso teórico poderá ser aplicado, né, com 50% da capacidade da sala. E é por isso que muitos CFCs, né, estão usando esta opção. Alguns CFCs ainda estão usando a opção EAD, tá? E aí vale dizer que se você é um aluno e você quer fazer a aula EAD, você quer fazer remoto da sua casa, né? Você tem que estar atento a algumas orientações. Primeiro, você precisa estar num local bem iluminado. Segundo, você precisa ter uma internet boa, ou seja, usar o Wi-Fi da sua casa, né? Uma internet 3G de um celular, né, 4G que seja, não vai dar conta de você ter uma boa aula. Aí sua aula trava, você não consegue terminar a aula e essa aula não valida. Tá? É importante que o aluno que vai assistir uma aula EAD, ele fique na frente do celular ou na frente do computador, né, o tempo todo. Né? Tá? E outra coisa, que ele não alterne, se ele estiver usando o celular, entre um programa e outro. Eu estou assistindo a aula, apareceu um WhatsApp aqui, eu clico no WhatsApp, aí eu já fui para o WhatsApp. Aí daqui a pouco eu volto para minha aula presencial, né, remota. Né? Ou eu clico no Instagram. Meu, você vai ter problemas na contabilização dos minutos dessa aula, e aí, depois, quando a aula termina, que valida a facial do aluno, ninguém sabe dizer por que não validou. Porque muitos pedaços de aula você perdeu, né? E isso não foi validado, tá? Então é recomendável que fique o tempo todo na frente da câmera assistindo a aula, né? E evite realmente qualquer outro tipo de trabalho ou de qualquer outra ação. Esquece o WhatsApp, esquece o Instagram e assiste a sua aula remota, que é como você estaria fazendo se você estivesse numa sala presencial, tá? Essa aí é uma dica. Ah, tem um outro detalhe. Se a aula travar,
tá? Enquanto você estiver assistindo uma aula EAD, né? Se for um iPhone, você pode puxar, né? Passar o dedo nele assim, que aparece aí atualizando, e aí muitas vezes libera essa aula, tá? Tem coisas que tem que ir aprendendo conforme vai fazendo, né? Não tem uma regra, não existe um manual, né? E a gente vai descobrindo algumas coisas e vai contando para vocês aí no dia a dia, tá bom? Um outro assunto aí pertinente, tá? São ainda alunos com problemas do pré-cadastro, né? Alunos que têm alguma acentuação no nome da mãe ou no nome do aluno, alunos que têm o nome da mãe muito comprido, né? Alguns cadastros acusa no site do Detran, né, ao fazer a consulta no IRGD, acusa que está com problema de furto e roubo no RG e não teve nenhum tipo de problema deste. Tá? Alguns acusam ainda que esse processo não pode ser feito eletronicamente, o aluno tem que comparecer num poupa-tempo. Então, essas soluções a gente tem cobrado aí os órgãos competentes e cobrado bastante, tá? Mas ainda não temos solução, tá? Parece coisas até simples de serem feitas, mas depende de alguém lá dentro, né, para fazer isso, para mudar isso, para corrigir isso, né? E a gente ainda está aguardando realmente, tá? Até a semana passada, e ainda acontece atualmente, existem alguns alunos com problema de biometria na clínica médica. A gente já gravou um vídeo sobre isso, né? Realmente alguns alunos não têm nenhuma das digitais, tá, cadastradas. E agora começou a acontecer um outro fato. Os alunos chegam no curso do CFC para fazer uma aula EAD, eles querem fazer a aula à distância, tem internet boa em casa, etc, tal, né? Só que o aluno não tem a foto dele no banco de dados da Prodesp. Por algum motivo, tá? Que a gente não sabe informar qual, né? Esse aluno não tem a foto dele no banco de dados da Prodesp. Sendo assim, ele não consegue fazer a aula presencial remota. Por quê? Porque tem que fazer a validação inicial da face e a final quando termina a aula, tá? Não temos ainda uma solução para isso, né? Vamos avisar aí os órgãos competentes sobre este fato, esse problema precisa ser corrigido, tá? E realmente o que nos resta é aguardar aí uma solução. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, faça qualquer tipo de pergunta a respeito desse assunto, teremos o maior prazer em respondê-los, tá? Desde já agradeço, obrigado.